Bom dia, boa tarde, galera. Bora lá, né, para mais um domingão aí de jogos e que jogos, hein? A gente entrando numa fase decisiva aí já dos campeonatos europeus, né? As brigas na liderança aí estão on e também um domingo extremamente decisivo aí dentro dos nossos campeonatos estaduais, né? Então, muita coisa legal pra gente falar a respeito aí nesse domingão. Pois é, Mari, buenas, um abraço pra ti, abraço pra todo mundo, bom domingo pra todos nesse 23 de fevereiro de 2025, que vai começar cedo, galera. Espero que já tenham visto o nosso calendário, temos grandes jogos, grandes clássicos do futebol europeu, clássicos nacionais, tem Manchester City, e Liverpool, tem Lyon e PSG, mas daqui a pouco eu falo desses jogos que são as nossas lives, tá? Eu quero começar, Mari, pelo que nós teremos já às 8h30 da manhã no horário de Brasília, 11h30 da manhã portuguesa, tem Como e Napoli, rodada do campeonato italiano, 26ª da Série A, Napoli líder do campeonato, pelo menos, né? Pré-rodada aqui com 56 pontos ganhos, 2 a mais que a Inter, pegando como 14º com 25 pontos, 5 à frente do rebaixamento. O Como vem de uma vitória contra o Firenze, contra a Fiorentina em Firenze, melhor dizendo, né? Uma vitória contra a Fiorentina em Firenze, em Florença, por 2-0. Mas, Mari, tem uma coisa que chama atenção: o Como perdeu os últimos 2 jogos em casa. Perdeu para Juventus e para Atalanta, os 2 jogos por 2-1 nas últimas partidas que jogou em casa. E o Como pega um Napoli que está invicto há 10 jogos. O Napoli tem exatamente 7 vitórias e 3 empates de invencibilidade. Só que os 3 empates, curiosamente, foram nas últimas 3 rodadas. Ou seja, Mari, eu posso dizer, sabe aquela história, o copo tá meio cheio ou meio vazio? O Napoli, ele não perdeu nas últimas 3 rodadas, mas meio cheio, né, o copo. Mas se ele tiver meio vazio, eu posso dizer que o Napoli não ganhou nas últimas 3 rodadas. O Napoli vem de um 2-2 com a Lazio em Roma, 1-1 em casa com a Udinese, 1-1 com a Roma, também no Estádio Olímpico fora de casa. Mas antes tinha vencido 7 partidas seguidas e por isso tem esse destaque, essa grande campanha, sendo que no primeiro turno em outubro o Napoli ganhou do Como pelo placar de 3-1 em Nápoles. Para esse jogo, Cesc Fábregas, o técnico do Como, ele não tem o Mergin Voivoda, o Sérgio Roberto, Ignacy Van der Brempt e o Ivan Nazon Monzon, 4 desfalques certos, e ainda são dúvidas o Alberto Moreno e o Alessandro Gabrieloni. Provável Como tem Butes, Goldaniga, Kempf, Docena e Vale, Perrone e ainda o meio de campo com a presença do Lucas da Cunha, na armação Nicopaz, Gabriel Estrefeza, Dial e Cutrone. Para pegar o Napoli do Antônio Conte, que não tem o David Neres e o Matias Oliveira, 2 desfalques certos. Leonardo Spinazzola é dúvida, o provável Napoli tem Merê, Di Lorenzo, Ramani e Bongiorno, Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay e Mazzocchi, Lukaku e Raspadori. Dito isso, Mari, conta aí pra mim o que tu viu de bom pra esse jogo, eu tô curioso. É muito cedo, Mari. No domingo, 8h30 da madrugada do domingo, tem que valer muito a pena a galera se levantar para trabalhar para essa partida da 26ª rodada do Campeonato Italiano, que teve o ambos marcam com odds 1,88 na Betano, sendo a recomendação pré-live na prévia de Academia das Apostas Brasil.com, Mari. Essa que vai ser a minha recomendação também, tá? Ambos marcam, cara, bem simples, acho que não tem muito como escapar disso aqui, tá? Os números do Como são muito bons para esse ambas, né? E a gente tem esse momento um pouco inconstante aí do Napoli, né? Que começou muito bem e agora tá perdendo sua vantagem aí dentro da Série A, né? Então a gente tem uma necessidade aí existindo
pros dois lados, nem vou dizer, né? Mais pro Napoli e o Como que vai fazendo mesmo essa campanha interessante aí, né? Então, acho que esse ambos marcam é um mercado bastante interessante para trabalhar aqui no pré-live, né? Com odds aí 1,90, tá? 1,90 até subiu, né, com relação aí à prévia da academia. Então, assim, pro live, para quem for estar acompanhando esse jogo no live, vai ter um over 2 muito cedo também, né? E o over 2, pô, cumprido aí em todos os últimos jogos do Napoli como visitante, né? E todos os jogos do Como aí também como mandante deram deram ao menos void, né? Então, tudo bem, o Como tem alguns resultados ali em casa, né? Onde esse ambos marcam não bateu. Por exemplo, para cima da Roma e recentemente, né? Mas tomou gol da Udinese, tomou gol do Milan, tomou gol da Atalanta, tomou gol da Juve e em todos esses também fez o seu. Claro, tem também ali o 2-0 em cima da Fiorentina, mas foi fora de casa, né? E dentro de casa aí o único time que venceu o Como aí sem ambos marcam foi a própria Fiorentina, né? Mas num jogo onde também o over 2 foi ao menos devolvido. Então vale a menção aí, né, para vocês ficarem de olho nessa entrada aí no live. Como não vou estar acompanhando esse jogo no live, só vou ver o resultado aí depois e dessa minha entrada, né, que foi no ambos marcam, mas que também eu vejo aí um potencial enorme, tá? Para essa linha ser cumprida. Até se a gente olhar aí, né, o percentual de ambos marcam das duas equipes muito alto, né? Muito interessante aí esses números dos dois para temporada. Aliás, o Como tá sendo um presente aí nessa Série A italiana, tá fazendo uma temporada que é de, né, meio para baixo ali da tabela, mas que tá sendo suficiente aí pra gente conseguir extrair bons greens com eles, tá? Um time que faz partidas overs, né? Eu tenho gostado bastante aí de acompanhar. A gente teve 59% aí dos jogos do Como, né, na Série A como ambos marcam, mas se a gente filtrar esse fator casa, né? Essa porcentagem sobe aí para 75%. Então, muito interessante, né? E olhando aí pro lado do Napoli, aí a gente tem, né, uma porcentagem mais baixa, mas se a gente olhar para os jogos recentes, né, para a race aí dos últimos 10, aí a gente já tem uma porcentagem interessante também. Então, é por isso aí que sugiro esse ambos marcam, tá? Odds 1,90. Boa, fica essa recomendação, galera, para começar bem o domingo. 1h30 da tarde nós teremos grandes jogos. 1h30 da tarde, horário de Brasília, 16h30, horas portuguesas. A academia vai estar ao vivo. Tem Manchester City e Liverpool. Meu Deus, que jogaço! 26ª rodada do campeonato inglês. Fica o convite para que estejam conosco acompanhando. O Manchester City é quarto, 44 pontos ganhos, está fechando a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. E o Liverpool é líder, 17 pontos a mais que o Manchester City. O Liverpool tem 61 pontos ganhos, 8 de vantagem em relação ao vice-líder Arsenal. O Manchester City vem da eliminação até vexatória, né, para os investimentos, para a expectativa que gera o clube no playoff pré-oitavas da Liga dos Campeões, ainda mais pela maneira como foi. Estava tomando 3-0 do Real Madrid, chegou a descontar, mas tomou 6-3 no agregado. Porém, no campeonato inglês, o Manchester City venceu no sábado passado o Newcastle pelo placar de 4-0. E o Manchester City pega um Liverpool, Mari, que vem de 3 partidas de invencibilidade, mas com 2 empates. Empatou em Goodison Park o seu derby de Merseyside com o Everton 2-2. Ganhou em casa do Wolverhampton 2-1 e empatou com o Aston Villa, um jogo antecipado no meio da semana em Birmingham 2-2.
E o Liverpool, Mari, nos últimos 5 jogos fora, ganhou só um. Só ganhou do Bournemouth por 2-0. Tomou 3-2 do PSV na Liga dos Campeões, foi eliminado vexatoriamente na FA Cup e perdeu para o Plymouth, que na época era lanterna da Championship, a segunda divisão. O Liverpool perdeu por 1-0 e teve esses empates em 2-2 com Everton e Aston Villa. A última vitória fora do Liverpool, então, foi essa contra o Bournemouth, mas vale lembrar que o Liverpool ganhou do Manchester City por 2-0 em dezembro, pelo primeiro turno, e nas últimas 3 partidas de confronto direto entre essas equipes, tivemos uma vitória do Liverpool e 2 empates, os empates por 1-1. A última vez que o Manchester City ganhou do Liverpool, 4-1 para o Manchester City em abril de 2023, 4 confrontos atrás. Agora, Mari, se a gente olhar para os jogos só no Etihad Stadium em Manchester, nos últimos 3 foram 2 vitórias do Manchester City, 3-2 e 4-1, e um empate por 1-1 no último jogo entre eles em Manchester em novembro de 23. A última vez que o Liverpool ganhou em Manchester, abril de 2022, ganhou por 3-2 do Manchester City no Etihad Stadium pela FA Cup. Dito isso, galera, estaremos conferindo essa partida na nossa página em academiadasapostasbrasil.com. Vocês têm a prévia. Vale dizer que o Manchester City não tem o Rodri, o Manuel Akanji e John Stones. São 3 desfalques certos para o Pepe Guardiola. O Oscar Bob e o Erling Haaland são dúvidas. Provável time do Manchester City tem Ederson, Kuzanov, Rubem Dias, Nathan Ake e Vardiol, Nico Gonçalves, Kovacic, Phil Foden, Bernardo Silva, Savinho e Marmouche. Para pegar o Liverpool do Arne Slot, que não tem o Joey Gomes, único desfalque certo do Liverpool. Cody Gakpo e Conor Bradley são dúvidas. Provável Liverpool tem Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson, Gravenberch, McAllister, Salah, Szoboszlai, Luiz Dias e Diogo Jota. Fica o convite, um horário muito importante pro campeonato inglês e pro campeonato alemão, Mário. Eu sei que o jogo do alemão até te interessa mais pré-live. Joga o líder também da Alemanha, 1h30 da tarde deste domingo, 16h30 para Portugal. O Bayern de Munique, 8 pontos à frente do Leverkusen antes da rodada. Pega a equipe do Frankfurt, que é terceiro colocado com 42 pontos ganhos. Está 13 atrás do Bayern de Munique. Bom, o Bayern de Munique vem de uma classificação sofrida com o Celtic na Liga dos Campeões, empatou em casa 1-1, depois de ter ganho na Escócia por 2-1. Último jogo no alemão, empatou 0-0 com o Leverkusen. Ainda assim, o Bayern de Munique soma 7 partidas de invencibilidade com 5 vitórias e 2 empates. Uma última derrota do Bayern de Munique, Mari, foi para o Feyenoord. Em Roterdã, nos Países Baixos, tomou 3-0 em 22 de janeiro, faz mais de um mês. Do outro lado, a equipe do Frankfurt está invicta a 3 rodadas, ganhou na última rodada, no domingo, do Rostenkiel por 3-1 em casa, mas antes tinha empatado em 1-1 fora com o Mönchengladbach, 1-1 em casa com o Wolfsburg, e o Frankfurt nos últimos 3 jogos fora, além do empate com o Mönchengladbach, tomou 2-0 da Roma na Liga Europa e 2-2 com o Hoffenheim fora de casa. A última vitória fora foi em Hamburgo, 11 de janeiro, ganhou por 1-0 fora de casa. O Frankfurt que segurou o Bayern de Munique no primeiro turno, Mari, em outubro, um empate por 3-3. A última vez que o confronto direto teve vencedor foi o último jogo em Munique, o penúltimo entre eles. 2-1 para o Bayern em Munique, e o Frankfurt ganhou antes, em dezembro de 23, por 5-1 em Frankfurt. Agora, se a gente olhar para os jogos em Munique, 2-1 para o Bayern e 1-1 os últimos 2 jogos, e a última vez que o Frankfurt ganhou em Munique, outubro de 2021, foi 2-1 para o Frankfurt. O Bayern do Vincent Kompany, Mari, não tem nenhum desfalque certo, mas o Harry Kane e o Daniel Peretz são dúvidas. Ainda assim, o time deve ter Manuel Neuer, Leimer, Upamecano, Kim e Davis, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Coman e Gnabry, para pegar um Eintracht Frankfurt do Dino Topmoller, que não terá o Júnior Diná Ebimbe, o Robin Koch e o Igor Matanovic,
Oscar Højlund e Elis Skiri são dúvidas. Provável Frankfurt tem Trapp, Collins, Tuta, Teate, Christensen, Daru, Larsson, Brown, Kinoff, Uzum e Ekitike. Dito isso, Mari, jogaço, hein, do alemão. Conta pra gente o que tu viu de bom pra esse jogo. 1h30 da tarde, no mesmo horário de Manchester City e Liverpool. Esse jogaço também na Alemanha. Que horário abençoado, hein, Mari? Pois é, o horário do dia aí, né? E olha que tem coisa nesse domingão. Lá na Inglaterra eu achei as odds muito ruins, tá? Por isso o meu foco vai ser pelo menos para entrada aqui, né? Claro, vou fazer uma entrada um pouco ousada, mas dentro do que o mercado tá esperando para essa partida, né? Nenhum absurdo. A gente tá numa linha aí de 3,5, né? E num handicap de menos 1,75 do Bayern. Então dá para dizer aqui, né, que o mercado até tá esperando um golzinho do Frankfurt, mas com a vitória aí do Bayern de Munique. Eu sei que o Bayern tem deixado um pouquinho aí a desejar, né, nas suas últimas atuações. Acho que a galera se estressou um pouco com ele também ali na Liga dos Campeões no meio da semana, mas como sempre cumpriu, né? O que tinha que fazer conseguiu, avançou, então agora o momento é outro. Briga aí, briga na liderança, difícil dizer, né? Porque tem já 8 pontos à frente aí do Leverkusen, só que o Leverkusen tem um jogo tido, pelo menos pré-live aí, como fácil, né? Para pontuar nessa rodada, enquanto o Bayern pega o terceiro colocado aí da tabela. Então não pode dar muita bobeira também, né? Então aqui a gente tem um bom histórico também para ambas marcarem, né? Nos números que o Ângelo trouxe aí já deu para perceber isso também. Então a minha sugestão, né? Ambos marcam combinado aí com o mercado de over 2,5, tá? Odds 1,80. Não acho que o empate aqui vá ser algo a ser defendido, principalmente pelo Frankfurt, né? Pelo terceiro lugar aí na tabela. Então, acredito bastante no ambos marcam e 1-1 eu acho que não seria um resultado tido como bom aí para nenhum dos lados. Então, dá pra gente pensar, né, nesse terceiro gol aí sendo cumprido e ainda assim tá trabalhando abaixo do que deve ser aí a linha de fecho desse jogo, né? Então, essa é a minha entrada, tá mercado combinado, ambos marcam e mais de 2,5 gols. Promete, hein? Um jogo com uma entrada dessas é porque promete, galera. 1h30 da tarde, horário de Brasília, a Academia das Apostas Brasil estará ao vivo. E para fechar o nosso domingo, gente, 4h45 da tarde, horário de Brasília, 19h03 para Portugal, um clássico francês, 23ª rodada da Ligue 1, Lyon e PSG. O Lyon é sexto, 36 pontos, hoje teria vaga para a Liga Conferência, mas pode, dependendo da rodada, passar o Lille e assumir o quinto lugar que leva a Liga Europa. O PSG é líder também na França. Então, olha só, neste domingo tem líder da Itália, tem líder da Alemanha, tem líder da Inglaterra e tem líder da França em campo. Que baita domingo, né? Esse domingo tem isso, né? Então, líder da Itália, líder da Alemanha, líder da Inglaterra, líder da França. Promete muito. O PSG tem 56 pontos, 10 a mais que o Olympique de Marselha. O Lyon, no entanto, Mari, ganhou os últimos 2 jogos goleando, fez 4-1 fora no Montpellier no domingo. E o último jogo em casa, 4-0 no Ram. A última derrota foi para o Olympique em Marselha por 3-2. O Lyon, nos últimos jogos em casa, também tem uma boa invencibilidade, só que o PSG, Mari, não perdeu nos últimos 19 jogos. E mais do que isso, cara. Nos últimos 7, o PSG ganhou todos. 4-1 contra o Stuttgart na Alemanha, 5-2 contra o Brest na França pela Ligue 1, 2-0 no Le Mans pela Copa da França, fora de casa, 4-1 em casa no Mônaco, em casa pela Ligue 1, 3-0 fora no Brest pela Liga dos Campeões, 1-0 fora no Toulouse pela Ligue 1 e esse 7-0 do meio da semana que foi para terminar de humilhar o Brest
PSG fez 10-0 no agregado nos playoffs pré-oitavas da Liga dos Campeões. Mais do que isso, galera, o PSG ganhou os últimos 4 confrontos diretos contra o Lyon. 4. Setembro de 23, 4-1 fora de casa. Abril de 2024, 4-1 em casa. Maio de 2024, 2-1 fora pela Copa da França. E em dezembro, pelo primeiro turno em Paris, 3-1 para o PSG. A última vez que o Lyon ganhou do PSG, Mari, 5 confrontos diretos atrás, 1-0 para o Lyon em Paris, em abril de 23, lá se vão quase 2 anos. Mesmo se a gente olhar para os últimos jogos em Lyon, eu acho que o cenário fica até pior, sabe por quê? A última vitória do Lyon contra o PSG, com o Lyon jogando em casa, foi em dezembro de 2019. 2-1 para o Lyon. Lá se vão 5 anos e mais alguns meses, né, galera? De lá para cá, o PSG jogando na casa do Lyon, o PSG conseguiu 6 vitórias e ainda um empate nos últimos 7 jogos na casa do Lyon. A vantagem é que o Paulo Fonseca, técnico do Lyon, vai com full power, não tem desfalques. Lucas Perry, Kumbedi, Mata, Niakate, Tagliafico, Tesman, Matic, Tolisso, Cherki, Nuamá e Lacazette é o provável time do Lyon, enquanto o PSG do Luiz Henrique só não tem o Zaire Emery, o provável time tem Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia para esse jogo que tem esse grande tabu, portanto, 4h45 da tarde, horário de Brasília, estaremos conferindo com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Fica o convite, espero que estejam conosco aqui na Academia das Apostas Brasil para essa partida. Dito isso, galera, só quero falar que o domingo também terá a última rodada da primeira fase do Paulistão. No futebol brasileiro, é o maior destaque. Última rodada do Paulistão, a 12ª e última rodada da fase de grupos dos times da Série A, galera. 18h30 todos os jogos, tá? Tem Corinthians contra o Guarani, o Santos visita a Inter em Limeira, o Palmeiras visita o Mirassol, o Bragantino visita a Ponte Preta e o São Paulo visita o São Bernardo. Dito isso, no atual Campeonato Paulista, a gente tem o seguinte cenário dos grandes clubes, tá? Vamos lá. O Corinthians contra o Guarani. Corinthians já está classificado em primeiro lugar do seu grupo, deve preservar, porque tem o jogo na quarta-feira em casa contra o UCV da Venezuela pela pré-Libertadores. Estejam atentos a isso. O Guarani ainda pode se classificar, pelo menos em segundo lugar no grupo, matematicamente até o primeiro lugar do grupo B o Guarani pode pegar. O Santos está no grupo B, depende só de si. Se o Santos empatar, está classificado, sem depender dos outros. Agora, se o Guarani e a Portuguesa não ganharem seus jogos, o Santos pode até perder, que estará classificado. Só que o Santos pega a Inter de Limeira, que nesse momento, na luta contra o rebaixamento, a Inter de Limeira tem uma das piores campanhas, com 7 pontos, junto do Noroeste e do Água Santa. Então, a Inter poderá ser rebaixada nessa partida. O Palmeiras pega o Mirassol. Dos grandes, o Palmeiras é o time que está mais ameaçado. Se o Palmeiras perder ou empatar, fora. O atual tricampeão paulista estará fora das quartas de final do Paulistão. O Palmeiras precisa ganhar e torcer para a Ponte Preta empatar no máximo com o Bragantino. Então o Palmeiras estará na mão do Bragantino. Se a Ponte Preta ganhar, já era. O Palmeiras pode ganhar por 10, por 100, por 1000, estará eliminado. Atenção para esse jogo. Só que o Palmeiras pega um Mirassol, que no atual campeonato paulista é um time que já está classificado, já está garantido, mas pode tentar tirar, né? Esse que é um adversário muito forte na briga pelo título. Ainda dos outros times da Série A, o Bragantino é segundo do grupo B com 14 pontos ganhos e se ganhar está classificado. O Bragantino, se tiver o Guarani e a Portuguesa empatando ou perdendo seus jogos, pode até perder que se classifica.
Mas o Bragantino, em caso de vitória, ainda poderá passar o Santos e se classificar em primeiro no grupo B. E o São Paulo visita o São Bernardo. O São Bernardo já está classificado, mas tenta confirmar o primeiro lugar do grupo D, enquanto o São Paulo já está classificado no grupo C. Só que se o São Paulo empatar ou perder, ele dá a chance para o Novo Horizontino passar em primeiro no grupo. Então, esse é o cenário do Paulistão para a última rodada neste domingo, todos os jogos às 18h30. Dos outros jogos dos estaduais, Mari, vou destacar só o que tem também times da Série A envolvidos numa rodada decisiva. Às 18h30, Fluminense e Bangu e o clássico entre Vasco e Botafogo. E aí é o seguinte, o Fluminense é quinto, 14 pontos ganhos, o Vasco é quarto, 14 pontos ganhos e o Vasco é quarto e o Botafogo é sexto, com 13 pontos ganhos. Ou seja, já não é possível, Mari, que tenhamos aí os três conseguindo a classificação para semifinais junto do Flamengo. Flamengo que é o único garantido no momento. Ou seja, como tem o duelo entre Vasco e Botafogo, só um dos dois vai se classificar. Isso no melhor dos cenários, né? Existe uma combinação possível aí que pode complicar a vida desses times aqui. Os únicos classificados matematicamente antes da rodada são Flamengo e Volta Redonda, primeiro e segundo colocados. Mas vamos lá. O Fluminense pode tirar o lugar do Vasco, inclusive se o Vasco empatar com o Botafogo, né? E aí o Fluminense vai precisar ganhar da equipe do Bangu. O Bangu já está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Fluminense tem um mundo em que Vasco e Fluminense podem se classificar? Tem. Mas nesse mundo, Madureira precisa, pelo menos, empatar, no máximo empatar, né? Ou perder para o Nova Iguaçu. Nesse mundo, ainda teríamos Flamengo, Vasco e Fluminense, ou quem sabe Flamengo, Fluminense e Botafogo se classificando e o Madureira ficando de fora. Certo? Mas Vasco e Botafogo vale muito mais, Mari, porque tem esse mundo em que o Botafogo, ganhando do Vasco, ainda consegue se classificar, pegando provavelmente a última vaga, considerando que Flamengo e Volta Redonda já estão classificados, o Madureira depende de si e o Fluminense também. Só que o Botafogo vai estar disputando a todo momento também com a equipe do Sampaio Corrêa, que já pelo menos terá jogado e já saberá o resultado. Estou falando aqui antes deste jogo acontecer. Então, vale esse destaque, galera, vale o convite para conferir essa última rodada do Carioca. Vai estar muito decisiva, como a do Paulistão. E no Paulistão tem um mundo em que todos os times da Série A ainda podem se classificar para as quartas de final. No Carioca, Mari, é certo que um time, pelo menos, vai ficar pelo caminho. Isso é líquido e certo, principalmente nesse jogo entre Vasco e Botafogo. O empate, por exemplo, já vai eliminar o Botafogo. Então, vale demais esse clássico, vale ficar atento nesse domingo, 18h30. Certo, galera? Então fica o convite, 1h30 da tarde, campeonato inglês, mas de olho também no alemão. Manchester City e Liverpool, de olho em Bayern de Munique e Frankfurt. 4h45 da tarde, o campeonato francês com Lyon e PSG. E já pegando aí pelo menos o início dessas rodadas decisivas em São Paulo e no Rio de Janeiro, com as últimas rodadas da primeira fase do Paulistão e do Carioca. Fica o convite, bom domingo a todos, estaremos aqui esperando vocês na Academia das Apostas Brasil. Até lá!